permaneça com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição da Palavra de Deus. O tema que nós vamos trabalhar é a interpretação correta da lei. Não matarás, que é o 6º mandamento. Mateus 5, 21 a 26. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós estamos aqui com a Tua Palavra diante de nós, a Tua Palavra foi lida, nós nos dobramos diante do Senhor, porque em nós nada temos, em mim eu nada tenho para oferecer, mas a Tua Palavra é viva e eficaz. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor seja bondoso, gracioso e misericordioso para conosco nessa noite, fale ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. É a Tua voz que nós desejamos e precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, para entendermos esse texto, nós precisamos entender o que Jesus disse na passagem anterior. Mais especificamente, o que Jesus disse aí no versículo 20. Onde Jesus diz que a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, do contrário, nós não entraremos no reino dos céus. E se você se lembra, muitos irmãos não estavam aqui no domingo passado, mas quem estava vai se lembrar que nós meditamos exatamente nesse tema, do versículo 20 aí, que nós meditamos no sermão da semana passada, onde nós aprendemos que a atividade religiosa dos escribas e dos fariseus era externa, era uma religiosidade mecânica, superficial. A justiça dos escribas e dos fariseus era de aparência somente, era só fachada. E Jesus ensina que a justiça do cristão deve exceder a dos escribas e dos fariseus, porque a justiça dos cristãos não pode ser uma justiça somente de aparência, mas tem que ser uma justiça interna, tem que ser uma justiça sincera, tem que ser uma justiça real. Se você se lembra do que nós falamos aqui no domingo passado, os fariseus, eles diziam que a justiça consistia em realizar determinadas ações. E Jesus, ele nos mostra que o cerne da justiça, na verdade, são as atitudes do coração. Jesus, ele vai nos mostrar que não bastam as ações externas, mas ele nos mostra que as ações externas devem ser motivadas pelas ações
internas, pelas atitudes do coração. Os fariseus, como nós falamos aqui, eles tinham uma lista de ações exteriores que eles consideravam pecado. E eles olhavam para essa lista e diziam: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Eles cumpriam de forma externa toda aquela lista dos mandamentos que eles acharam ali nas Escrituras Sagradas. Mas o Senhor Jesus, Ele explicou que o pecado, na verdade, ele provém das atitudes do coração. O pecado não é algo externo, mas o pecado é interno, está em nós. A origem do pecado é o nosso coração. Dessa forma, Jesus nos mostrou nos versículos anteriores que as exigências da lei de Deus são muito mais profundas do que aquilo que os escribas e os fariseus, que eram mestres da lei, doutores da lei, mas Jesus vai mostrar que eles estavam equivocados. A exigência da lei de Deus para os crentes é muito mais profunda. Jesus mostra que o padrão de santidade pessoal para o cristão é muito mais elevado do que aquilo que os mestres da lei, que os líderes religiosos estavam ensinando ali nos dias de Jesus, e muitos líderes religiosos nos nossos dias também estão equivocados com relação à lei de Deus. Então, meu amado irmão, a gente chega no versículo 21, essa passagem que nós acabamos de ler. E aqui o Senhor Jesus, se você perceber, Ele se apresenta como o verdadeiro intérprete da lei. O Senhor Jesus, Ele começa a fazer alguns contrastes entre a interpretação errada dos escribas e dos fariseus e a interpretação correta da lei. O que a gente vê aqui a partir do versículo 21 é Jesus fazendo 6 contrastes, onde Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito. E aí ele mostra a interpretação errada que os religiosos estavam fazendo da lei de Deus. Depois ele diz: eu, porém, vos digo. E aí ele mostra qual é a correta interpretação da lei de Deus. Jesus faz isso por 6 vezes. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E fazendo isso, irmãos, Jesus, Ele está mostrando na prática como a justiça dos cristãos deve exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. De maneira que, nessa noite, nós vamos olhar aqui para o primeiro contraste que Jesus faz, onde o Senhor Jesus aborda a questão do homicídio, onde o Senhor Jesus cita aqui o 6º mandamento: não matarás. Como os mestres da lei, os escribas e os fariseus interpretavam esse mandamento? E como Jesus interpretava? Qual é a interpretação correta desse mandamento? Não matarás. Veja comigo o versículo 21 e o 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Perceba, meu amado irmão, como nós já falamos aqui, essa expressão de Jesus: ouvistes o que foi dito aos antigos. Jesus está fazendo uma referência à interpretação dos escribas e fariseus, que era uma interpretação errada da lei de Deus.
O que precisa ficar claro aqui, meus amados irmãos? O Senhor Jesus, Ele não está se opondo à lei de Deus, conforme descrita ali no Antigo Testamento, não é isso. Jesus está se opondo à interpretação errada que os escribas e os fariseus davam para a lei de Deus. Jesus não se opõe à lei, Ele se opõe à interpretação errada da lei de Deus. Se você perceber, os fariseus e os escribas, eles estavam tentando restringir a aplicação do sexto mandamento ao ato de cometer um assassinato. E nada mais. Eles reduziram a proibição divina apenas ao ato do homicídio. Significa dizer que eles acreditavam que, se de fato eles não matassem ninguém, eles estavam cumprindo perfeitamente o sexto mandamento. Eu nunca matei ninguém, então eu cumpri perfeitamente esse mandamento de Deus. Era esse o pensamento dos fariseus. E com esse pensamento, eles acreditavam que eles cumpriam perfeitamente todos os mandamentos de Deus. Por isso que eles se sentiam perfeitos. Eu não mato ninguém, então esse mandamento eu cumpro. E eles faziam isso com todos os mandamentos. E acreditavam que eram perfeitos diante de Deus, porque cumpriam a lei de Deus. Todavia, o Senhor Jesus, Ele discordava totalmente dessa visão. Segundo o Senhor Jesus, o verdadeiro objetivo do mandamento era muito maior e muito mais profundo. O Senhor Jesus, Ele amplia a abrangência da lei e Ele destaca que a ira, o insulto, as palavras de desprezo implicam também na quebra do sexto mandamento. Veja mais uma vez o versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então perceba, os rabinos, os mestres judeus diziam: quem matar será julgado. E Jesus está dizendo: não somente quem matar, mas quem se irar ou insultar o seu irmão será julgado. Perceba, meu amado, a profundidade da interpretação de Jesus acerca da lei. Olha aqui o que Jesus está falando. Ele não está dizendo que a ira, para ter cuidado com a ira, porque a ira pode conduzir ao homicídio. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a ira é uma forma de homicídio aos olhos de Deus. E nós encontramos isso também no Novo Testamento. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas você pode conferir depois, na primeira carta que João escreve, no capítulo 3, versículo 15, João diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Não é que a ira conduza ao homicídio, mas a ira é uma forma de homicídio aos olhos de Deus e é quebra do sexto mandamento. Agora perceba algo, meu amado irmão. Nem toda ira é maligna. O próprio Deus, Ele se ira, muitas vezes, com a sua ira santa. E nós, como pecadores caídos, nós também perdão, irmãos, estou com a garganta ainda um pouco inflamada. Nós, como seres humanos caídos, nós também podemos sentir uma ira justa contra a crueldade, por exemplo. Nós podemos sentir uma ira justa contra as injustiças da sociedade. Quando a gente vê algo acontecendo, uma injustiça acontecendo, a gente fica revoltado.
a gente fica irado diante das injustiças, diante da crueldade. Não é esse tipo de ira que Jesus está fazendo referência aqui, mas a referência de Jesus aqui é uma ira pecaminosa, é uma mágoa que você fica alimentando no seu coração. A palavra grega usada aqui significa literalmente, a palavra grega que foi traduzida aqui por ira, significa literalmente uma fúria interna que se multiplica. É uma fúria interna que se multiplica, que vai crescendo. Sabe o que é isso, irmão? É a ira no seu coração que você fica alimentando, que você alimenta essa ira com o seu orgulho, por exemplo. Você não dar o braço a torcer, você não tem a humildade de fazer algo para resolver essa mágoa com o seu semelhante, mas você continua alimentando essa ira com o seu orgulho. E você fica guardando rancor, alimentando esse ódio, essa fúria no seu coração. Por isso que é a fúria que se multiplica. Meu amado irmão, é aquele desejo de vingança que fica no coração da gente e que não passa porque a gente fica alimentando, e toda a oportunidade que a gente tem de tratar mal o nosso semelhante ou de fazer algo contra o nosso semelhante, a gente faz para poder saciar o nosso desejo de vingança. O pensamento é mais ou menos assim: ele fez isso comigo? Ele falou isso comigo? Agora ele vai ver. Agora ele vai perceber como que eu vou tratá-lo. E aí fica isso. E acredite, irmãos, tem gente que guarda esse ódio por anos e não faz nada para resolver. Isso é pecado. E Jesus deixa claro então que o espírito da lei se liga não somente ao ato, mas também à motivação. Jesus deixa claro para nós, irmãos, que a lei de Deus não faz referência somente às ações exteriores, mas também às motivações interiores do nosso coração. Sabe o que fica claro para nós aqui, irmãos? Que diferente dos tribunais humanos, onde os homens são julgados pelas suas atitudes, no tribunal de Deus, Deus julga o nosso coração. Nós teremos que prestar contas não somente dos nossos atos, mas das nossas palavras e também das nossas intenções, porque nenhum juiz consegue ver o nosso coração, mas o Deus Criador dos céus e da terra, Ele sonda o nosso coração, e as intenções do meu coração e do seu coração serão julgadas pelo reto juiz. Mas perceba que o texto não fala somente de ira, mas fala de insultos contra o próximo. Veja mais uma vez o versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe clamar tolo estará sujeito ao quê, irmãos? O que está escrito aí? Inferno de fogo. Então veja, a palavra usada aqui para insulto tem origem aramaica e significa literalmente eu cuspo em você. Quando você chama o outro de tolo. A ideia aqui é a seguinte: William Barclay, um comentarista bíblico, ele disse o seguinte: insultar alguém, de acordo com esse contexto aqui do texto, é o mesmo que chamar alguém de imprestável, é o mesmo que desprezar alguém. A ideia aqui são palavras de desprezo, é essa a ideia. Significa, irmãos, que são palavras que matam. São palavras que nós proferimos, que têm a origem na ira do nosso coração, e essas palavras têm a capacidade de ferir o nosso semelhante, essas palavras têm a capacidade de ferir o próximo.
E querido irmão, deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes uma palavra fere o nosso semelhante com mais profundidade do que se fosse uma facada. O estrago que uma palavra pode fazer na vida de alguém pode ser muito maior que o estrago de uma facada ou de uma agressão física. É disso que Jesus está falando. Ira pecaminosa, insultos, palavras que ferem, palavras que matam. E talvez essa ira, esses insultos nunca levem ao ato final do assassinato, mas o ponto aqui é que aos olhos de Deus é tudo a mesma coisa. A ira, os insultos, as palavras que matam diante de Deus, transgredimos essa lei, cometemos um homicídio. Um pesquisador bíblico comentando esse texto disse algo muito interessante, presta bastante atenção. A ira persistente é má. O que é a ira persistente? É quando o irmão faz um negócio que a gente não gosta, pode ser algo mais sério, estou dando um exemplo mais simples aqui, e a gente está com o coração ferido, magoado, e aquilo fica persistindo, é aquilo que eu falei anteriormente, a gente fica alimentando aquilo, é a ira persistente. Ele diz, é má. Piores ainda são as palavras de desprezo, mas pior de tudo é a malícia que destrói o bom nome do próximo. O homem que é escravo de sua ira e se dirige ao próximo com palavras de desprezo, destruindo o seu bom nome, pode nunca ter assassinado alguém, mas em seu coração ele é um assassino. Sabe, irmãos, palavras que destroem a reputação do nosso semelhante, palavras que ferem. E Jesus deixou claro no texto que o homem que age assim está sujeito ao inferno de fogo. Meu amado irmão, quem matar alguém, cometer um assassinato, será levado para um tribunal humano para ser sentenciado. Mas quem sente essa ira pecaminosa, profere essas palavras de insulto, vai ser levado ao tribunal do Deus vivo, que é muito pior. Perceba aqui, meu amado irmão, que o Senhor Jesus, Ele está estendendo tanto a profundidade do pecado, mas Ele está estendendo também a natureza do castigo pelo pecado. Ele não está ensinando somente que a ira e o insulto equivalem ao ato de assassinar, mas ele está ensinando também que o castigo para tal transgressão é nada menos que o juízo de Deus, que ele escreve aqui usando a expressão, o inferno de fogo. Agora, meu amado irmão, diante de tudo isso aqui que nós ouvimos, qual é a aplicação prática desse ensinamento nas nossas vidas? O que a gente precisa fazer uma vez entendendo isso aqui? Jesus nos responde no texto. Veja comigo aí a partir do versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Verso 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Perceba, meu amado, Jesus usou aqui dois exemplos para ilustrar a interpretação correta da lei e a aplicação desse mandamento nas nossas vidas. Ele usa o exemplo da vida religiosa e ele usa um exemplo da vida comercial. O exemplo da vida comercial é que se alguém vai te processar, Jesus está dizendo, resolva isso no caminho, antes de chegar no tribunal.
Não deixa um juiz resolver essa questão, porque se você for condenado, você vai ter que pagar, enfim, resolva isso antes. A ênfase de Jesus aqui é a pressa para resolver as nossas diferenças. Mas vamos focar aqui no exemplo que ele mostra aqui da vida religiosa, onde a ênfase dele também é a pressa em resolver as nossas diferenças. O que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos, nesse exemplo da vida religiosa? Ele está dizendo o seguinte: se você estiver em um culto de adoração, se você estiver na igreja, de repente você se lembra que o seu irmão ou irmã tem uma queixa contra você, que você tem uma mágoa, enfim, um problema com alguém, o que é que você precisa fazer? Se levantar, sair da igreja e resolver esse assunto. A ideia aqui é o seguinte: não espere o final do culto, mas procure a pessoa, peça perdão, vá resolver o seu relacionamento, vá resolver as diferenças que você tem com alguma pessoa e depois volte para continuar a adoração a Deus. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Nos ensinando, meus amados irmãos, que a oferta agradável a Deus precisa vir de alguém que tenha um coração livre de mágoa, livre de ofensa, porque, meu amado, primeiro Deus aceita a vida do adorador, depois Ele aceita a sua oferta, o seu culto. Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele disse assim: primeiro as pazes com o homem, depois a aceitação de Deus. Meus irmãos, sabe qual que é a lição para nós aqui? A lição para nós é que nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que essa ira, porque a mágoa vai acontecer, a ira vai chegar, as desavenças elas vão acontecer, mas a gente não pode permitir que a ira, que uma desavença, que uma discórdia continue crescendo no nosso coração. O que Jesus está dizendo é: resolve isso, não deixa isso crescer dentro do seu coração. Jesus está ensinando que a gente não pode demorar a resolver essas coisas. Jesus está nos ensinando aqui com essa ilustração, queridos irmãos, que nós precisamos tomar medidas concretas e imediatas para reatar os nossos relacionamentos com quem nos ofendeu ou com quem nós ofendemos, pedir perdão, pagar uma dívida, se reconciliar com a pessoa ofendida. Era essa a intenção de Deus, quando Ele nos deu o 6º mandamento. Portanto, meu amado, se nós não queremos cometer assassinato aos olhos de Deus, nós precisamos dar todos os passos possíveis para viver em paz com todos. E a gente precisa fazer isso rapidamente, porque as duas ilustrações aqui que Jesus usou, elas trazem um senso de urgência. Se você está no culto, lembrou de um problema, não espera o culto terminar. Resolva antes e depois vai adorar a Deus. O outro exemplo é, se alguém está te processando, não espere chegar o dia do julgamento. Resolva antes. Há um senso de urgência aqui para nós. Querido irmão, eu já citei aqui algumas vezes um avivamento que aconteceu na África do Sul, entre os Zulus, um povo chamado Zulu. Foi recente esse avivamento, se não me falha a memória, 1966 por aí. Reverendo Erlo Stings liderou esse avivamento. Recente que eu digo, no sentido de que não foi no século passado, etc. Mas o pastor Erlo Stings está vivo até hoje, eu não tive notícia ainda da sua morte. Tem um livreto impressionante que ele escreveu relatando os acontecimentos nesse avivamento que ele experimentou ali. Mas antes de acontecer o avivamento, meu amado, ele ficou 12 anos ali, pregando o evangelho, entre um povo cheio de misticismo, haviam feiticeiras ali, enfim, muita coisa desse tipo.
e 12 anos pregando o evangelho, sem resultados satisfatórios, e ele começou até a questionar a Deus, e ele reuniu um grupo de Zulus, que já eram convertidos, e eles começaram diariamente a estudar a Bíblia, versículo por versículo, e buscar a face de Deus. E eles iam estudando versículo por versículo, e em cada versículo que eles chegavam, antes de passar para o próximo versículo, eles primeiro colocavam em prática aquele versículo na vida deles. O que a gente tem que fazer para colocar em prática nas nossas vidas isso aqui? E eles foram mudando na vida deles tudo que precisava ser mudado. Quando eles chegaram aqui, em Mateus capítulo 5, que eles leram, olha, se estiver na igreja, for dar a oferta para o Senhor e lembrar que você tem um problema, deixa a sua oferta lá e vai resolver. Quando eles leram esse versículo, eles disseram, não tem sentido a gente continuar esse culto, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Pararam o culto e cada um foi procurar as pessoas que eles tinham problemas de desavenças, problemas de relacionamentos, e eles começaram a consertar os relacionamentos uns com os outros, pedir perdão e perdoar. E querido irmão, o reverendo Erlo Stings disse que depois disso, os céus se abriram e Deus derramou seu Espírito de forma abundante, um grande avivamento espiritual, genuíno, verdadeiro, aconteceu naquele lugar. E eu tenho certeza que foi um avivamento genuíno e verdadeiro, porque a principal marca daquele avivamento foi a convicção de pecado que desceu sobre aqueles irmãos. Os feiticeiros começaram a sair das suas casas e começaram a procurar a igreja, e eles diziam, nós somos pecadores, nós precisamos de salvação, nós precisamos do Senhor Jesus. As pessoas começaram a se converter, a consertar a vida, a viver em santidade diante de Deus, mas Deus só abriu os céus e fez grandes coisas no meio daquele povo, depois que eles começaram a consertar a vida e depois que eles resolveram os problemas de relacionamento, trataram as mágoas, as feridas do coração. Meu amado irmão, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Para quem que você precisa ligar hoje? Quando você chegar em casa, para quem que você precisa pedir perdão? Qual é o relacionamento que você precisa resolver? Existe uma ira persistente no seu coração, uma mágoa persistente, que você, ao invés de fazer algo para resolver, está alimentando com seu orgulho? Palavras de insulto, de desprezo, palavras que ferem, palavras que matam. O que você precisa fazer hoje a fim de restaurar os seus relacionamentos, a fim de curar o seu coração? Meu amado irmão, quero convidar os irmãos do louvor para que estejam vindo aqui à frente, mas deixa eu dizer algo para você. Nós temos clamado aqui nesse lugar, para que o Senhor se manifeste em nosso meio, com poder e glória, para que o Senhor faça grandes coisas nas nossas vidas, e grandes coisas em nossa igreja. Nós temos pedido ao Senhor para que faça isso. Quem aqui deseja ver a mão de Deus se manifestar em nosso meio, ver Deus operando coisas extraordinárias, conversões acontecendo aqui, pessoas tendo a vida transformada? Quem aqui deseja ver isso, irmão? Levanta as mãos. Todos nós desejamos ver isso. Se nós cremos no Senhor Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Nós desejamos ver o braço de Deus agindo com glória e poder em nosso meio, e usando a nossa vida, usando a nossa família, usando a nossa igreja como um instrumento poderoso nas suas mãos, para que o nome dele seja exaltado, para que vidas sejam libertas da escravidão do pecado, para que pessoas não passem a eternidade no inferno. Nós desejamos isso, mas deixa eu dizer algo para você, meu amado irmão. Onde há relacionamentos rompidos, onde há feridas que não foram tratadas, onde há mágoas que não foram curadas,
onde há falta de perdão, não pode acontecer um genuíno avivamento espiritual. Meu amado irmão, um lugar onde há divisões, um lugar onde há disputas, um lugar onde há brigas, onde há discórdias, nesse lugar não haverá o revestimento de poder. O pastor disse algo interessante. Ele disse assim: onde há ressentimentos, as chamas do Espírito se apagam. Portanto, irmãos, se nós desejamos ver a mão de Deus agindo de forma extraordinária em nosso meio, eu e você precisamos levar a sério tudo que nós ouvimos aqui hoje. Se nós desejamos ver Deus agir de forma grandiosa em nosso meio, esse texto, essa palavra não pode entrar em um ouvido e sair do outro, mas nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos agir e resolver o que precisa ser resolvido. Queridos, se nós desejamos um avivamento genuíno em nosso meio, nós precisamos curar o nosso coração das mágoas, dos ressentimentos, do ódio, da ira persistente. Eu quero desafiar você. Quero desafiar você em nome de Jesus. Que você faça o que precisa ser feito. E você sabe. Você sabe o que está no seu coração. Deus sabe também. E você sabe o que precisa ser feito. Eu sei que é difícil deixar o orgulho de lado e ligar para alguém. Eu sei que é difícil deixar o orgulho de lado e pedir perdão a alguém. Eu sei que é difícil. Mas, meu amado irmão, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, é Ele quem nos capacita a fazer o que precisa ser feito. E se nós queremos cumprir a lei de Deus, nós não temos outra opção senão tratar as mágoas e os ressentimentos que estão no nosso coração. Se você não fizer isso, olha para mim, você está desobedecendo a Deus. Você está caminhando, segundo as palavras de Jesus, para o inferno de fogo. É difícil, mas eu não tenho outra opção. Você não tem outra opção. Quero desafiar o seu coração a tomar uma decisão nessa noite. O que você precisa fazer? Talvez você esteja sentindo o seu coração incomodado, porque você sabe o que você tem que fazer. Talvez você precise de ajuda. Quero dizer para você que eu estou à sua disposição para ajudar. Pastor, olha, eu preciso conversar com alguém, mas eu não tenho coragem. Você me ajuda? Ajuda. Vamos resolver esse negócio. Tem certeza? Ah, não quero, pastor, que você me ajuda, mas tem outro irmão aqui que você confia? Chama ele, pede ajuda. O que você não pode fazer é sair daqui nessa noite sem tomar a decisão de resolver o ressentimento que está no seu coração, porque isso é pecado e você precisa se arrepender do seu pecado, em nome de Jesus. Do contrário, nós não veremos a mão de Deus em nosso meio. Feche seus olhos.